Pelo enunciado, Maria dispõe de 1, 2, 3, 4, 5 saias e blusas. 1, 2, 3, 4. Ela quer saber o número total de maneiras de se vestir, mas com uma restrição. Não pode ter a mesma cor na saia e na blusa. Então vamos lá, pelo princípio multiplicativo. Você vai primeiro escolher uma saia. De quantas possibilidades você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 possibilidades. Escolheu uma saia, agora vai escolher uma blusa. Para escolher uma blusa, você tem aqui, ao todo, 4 possibilidades. Então, a princípio, pelo princípio multiplicativo, é o total, que seria 20. Só que tem um detalhe. Tem uma possibilidade aqui, ó, que você tem que tomar cuidado, ó, ou melhor, não pode acontecer azul e azul aqui, ó. Isso não pode acontecer, é uma que você tem que excluir. Como também não pode acontecer saia preta e blusa preta. Ela quer que você exclua isso do enunciado. Então, desse 20, você vai excluir uma combinação que seria saia e blusa azul e uma outra combinação que seria saia preta e blusa preta. Então, o total vai ser igual a 20, tirando 2. Sua resposta, 18, portanto. Está aqui, ó. Conforme enunciado, são 4 possibilidades para se escolher carne. Quanto à salada, são 3 possibilidades diferentes. Massa, 2 possibilidades e bebida, 5. A situação, e aí você tem que tomar um cuidado, é o seguinte, ó. Você vai ter 4 etapas aqui. Cada etapa é a escolha de uma dessas aqui. Então, vai realizar a primeira etapa. Tem 4 possibilidades quanto à escolha de uma carne. Para cada carne que você escolhe, tem 3 tipos diferentes de salada, então são 3 possibilidades. Para cada escolha aqui, são 2 tipos de massas. E ainda, para cada uma dessas escolhas, são 5 escolhas possíveis para bebidas. Esse é o cálculo que você faz, né? É o princípio multiplicativo. Aqui você vai ficar com 12 e aqui você vai ficar com 10. Na hora que você multiplica, sua resposta 120, né? Essa é a resposta procurada. A quantidade de números pares que se pode formar com os 4 algarismos distintos. Primeira preocupação sua. Garanta que o número vai ser par. Para ser par, ou ele termina em 0, ou ele termina em 2, ou em 4, ou em 6, ou ele termina também em 8, que eu vou fazer aqui do lado. Então, são essas as possibilidades, né? Então, você garante, em primeiro lugar, que ele vai terminar com um desses algarismos. E aí nós temos um problema sério. O problema é esse aqui, ó. Veja só. Quando você fixa o 0 aqui, né, dos 10 algarismos, você já usou 1. Sobram 9 para essa etapa aqui. 1 fica aqui, como não pode repetir, sobram 8. E aqui, analogamente, vão sobrar 7. Mas isso é o que acontece quando você fixa o 0. O problema é o que vai acontecer quando você não fixou o 0. Quer ver? Ó, dos 10 algarismos, imagine que você tenha fixado 2. Quantas possibilidades dos 10 sobrariam aqui? Sobrariam 9. Só que tem um detalhe. Dos 9, o 0 não pode ocupar essa posição. Então, são 8 possibilidades. 1 fica aqui. Sobram 7 e mais o 0 que pode ocupar essa posição, 8 possibilidades. A mesma coisa. 1 fica aqui, vão sobrar 7 aqui. Se você não compreendeu o que eu fiz com o 2, eu vou repetir essa ideia aqui para o 4, para você, ó. O 4 você fixou. Dos 10, sobram 9.
tá? Vou colocar um aqui. O único dos 9 que não pode ser aqui é o 0. Então, são 8 possibilidades. Um fica. Sobram 7 possibilidades e mais o 0 que poderia ocupar essa posição. Por isso, são 8. E depois, 7. Esses dois últimos, a ideia se repete. Então, esses aqui, ó, juntamente com esses, o cálculo é exatamente o mesmo. Então, vamos resumir o total de possibilidades. Olha o total de possibilidades. Esse 9 vezes 8 vezes 7, que aqui aparece, mais... Aí, olha o que acontece. Esse 8 vezes 8 vezes 7 vai se repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é 4 vezes esse 8 que multiplica o 8 e que multiplica o 7, tá? Então, o grande perigo aqui é exatamente esse trabalho com o 9, com o 0, né? O trabalho com o 0 principalmente lá. Na hora que você faz esses cálculos, isso aqui vai te dar 504 e esse aqui, ao fazer o cálculo, dá 1792. Adicione esses dois resultados, 2.296, que você vai ter a resposta procurada. Ó, o grande problema está aqui, ó. Quando você vai escolher o primeiro algarismo, você tem que lembrar que ele não vai poder ser o 0, ok? Aqui o problema é o seguinte: os apartamentos, conforme enunciado, serão identificados com o número de 3 algarismos, tá? Veja que em nenhum momento ele fala que esses algarismos são distintos. A única coisa que ele pede que os números dos apartamentos sejam ímpares. Então, para ser ímpar, ou ele termina em 3, conforme o que você tem, ou ele termina em 7, tá? Agora, o que você vai fazer? Escolha para primeiro algarismo e para segundo algarismo. Olha o teu raciocínio. Você dispõe de 5. Como ele não fez a restrição de algarismos serem distintos, são 5 possibilidades aqui e são 5 possibilidades aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, né? Os algarismos, eles podem ser repetidos. Então, por isso, ó, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 5, 5 vezes 5. Olha como é que você vai calcular. São 2 possibilidades, porque 2, terminar em 3 e terminar em 7, e isso multiplicado pelos 5 vezes os 5 que você calculou antes. 25 vezes 2, resultado 50 é a resposta. Agora você vai ter que formar bandeiras com 3 listras de mesma largura, a partir de 5 cores distintas. A única restrição, as listras que são adjacentes não podem ter a mesma escolha, então não pode ter a mesma cor. Então, na hora de você fazer a escolha, tome cuidado. Quer começar por aqui, ó? Vamos escolher a listra ou a cor para ocupar essa primeira lista. Eu posso começar aqui embaixo, eu posso começar no meio, não interessa. Se você começar aqui em cima, você dispõe de 5 cores. Efetivamente, uma cor vai ficar aqui. A cor que ficar aqui não pode se repetir. Então, das 5, sobram apenas 4 cores. E, novamente, uma dessas 4 vai ocupar essa posição. Então, das 4, sobram 3 para essa última. Porém, a cor que foi lá pode também ser aqui, porque não são adjacentes. Então, seriam 4 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, 5 possibilidades para a primeira etapa, 4 possibilidades para a segunda e ainda 4 possibilidades para a terceira. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 4, o resultado aqui, 80. É o número de possibilidades. Primeiro você vai pensar no total de possibilidades. Notem que aqui ele falou que
pode começar por zero. Então, o cálculo que você vai fazer é o seguinte: pense no total sem restrição, sem a restrição. Se você pensar no total sem restrição, são 10 algarismos possíveis para cada uma dessas escolhas aqui, ó, tá? São 10 algarismos possíveis. E aí, pelo princípio multiplicativo, seria esse 10 elevado à quinta. Agora, há um problema sério. Ele quer que pelo menos uma vez o algarismo 7 apareça. O que significa isso? Que o 7 vai poder aparecer uma vez, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, né? Então, como é que você garante que ele vai aparecer pelo menos uma vez? Do total, tira aquela que não tem o 7. Se você excluir aquela que não tem o 7, você garante que pelo menos uma vez tem o 7. Então, quer ver a tua escolha? Você vai fazer assim, ó. Nós vamos formar esse segredo do cofre que ele fala, nós vamos formar, mas vamos fazer o seguinte, não queremos usar o 7. Então, dos 10 algarismos, só não pode usar o 7. E como pode se repetir, o total de possibilidades seria isso aqui. Então, pelo princípio multiplicativo, aqui você vai ter o 10 elevado à sexta. Pelo princípio multiplicativo, aqui você vai ter o 9 elevado à sexta. Só que você tem que excluir. Por que que você exclui? Porque esses aqui não têm o 7. Todos os outros necessariamente vão ter pelo menos uma vez o 7. Bem, isso aqui, ó, na hora que você faz os cálculos, isso aqui dá 1 milhão e esse número aqui vai dar 531.441. Claro que o chato aqui é calcular, mas aí faz uma sugestão. O 9 à sexta é 9 ao cubo. 9 ao cubo, ou faz assim, 9 ao quadrado, que é 81, 81 daí elevado ao cubo. O fato é, se você efetuar esta subtração, você vai chegar na resposta, que é esse 468.559, que é a resposta procurada. O detalhe está aqui, ó. Você excluir aquilo que você não quer que aconteça. Veja, você quer saber qual é a quantidade de divisores positivos. Olha como é que você faz para descobrir a quantidade de divisores positivos. Primeiro, você trabalha só com fatores primos aqui. O 21 é o 7 vezes 3, elevado à quarta. Esse 35 é o 7 vezes o 5, elevado ao cubo. Ora, se você tem um produto elevado a um expoente, é cada fator desse expoente ou desse produto elevado ao mesmo expoente. Analogamente aqui, ó, é o 7 ao cubo e é o 5 elevado ao cubo. Olha só o finalzinho. 7 à sétima vezes 7 ao cubo, repete a base, soma os expoentes. 3 elevado à quarta, você repete, e aqui você tem o 5 elevado ao cubo. Agora que vem a importância do princípio multiplicativo. Quais são os divisores de 7 elevado a 7? São esses caras aqui, ó. 7 elevado a 0, 7 elevado a 1, 7 elevado à terceira, 7 elevado à quarta, 7 elevado à quinta, 7 elevado à sexta e 7 elevado a 7. São os divisores de 7 ao cubo. Divisores de 3 à quarta seriam o 3 elevado a 0, o 3 elevado a 1, o 3 ao quadrado, o 3 ao cubo e o próprio 3 elevado à quarta. Divisores do 5 ao cubo. Do 5 ao cubo são 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 ao quadrado e 5 elevado ao cubo. São os divisores do 5 ao cubo. É agora que entra o princípio multiplicativo. Ó. Você vai analisar, já que você tem que formar todos os divisores positivos, as possibilidades. Aqui serão 8 possibilidades, enquanto aqui, ó, serão 5 possibilidades e aqui você tem 4. Pelo princípio multiplicativo, você vai acabar multiplicando estas possibilidades todas.
Esse 5 vezes 4, 20, 20 vezes 8, 160. Vai dar o total de divisores naturais que você estava procurando. Aqui é o seguinte, você dispõe de 5 algarismos e vai ter que usar os 5 algarismos para formar números com 5 algarismos. E como todos os algarismos têm que ser distintos, você tem que usar todos para formar o mesmo número. Só que aí nós temos um problema. O número formado tem que estar situado entre 30.000 e 65.000. Sabe o que você vai fazer? Esse algarismo aqui não vai poder ser 2, porque se for 2, ele é menor do que 30.000. Então o que ele pode ser? 3. Ele pode ser 4. Você garante que está entre... Isso aqui seria 30.000 e alguma coisa, isso aqui 40.000 e alguma coisa. Pode ser o 6, só que aí tem um problema. Quando você colocar o 6, você tem que garantir que o segundo tem que ser menor do que 5. Então, quais são as possibilidades para o segundo? O segundo poderia ser 2, 62.000. Como poderia ser 3, ó. Você escolhe esse aqui. Como poderia ser 4, você escolhe esse aqui. E não tem mais possibilidades. Dentro disso, matou a questão agora. Ó como é que você vai analisar. Você vai analisar pelo princípio multiplicativo. Vamos lá. Dos 5 disponíveis, já usou 1. Sobram 5 para essa, aliás, sobram 4 para essa primeira posição. Depois, 3 para outra, 2 e 1, ó. 4, 3, 2 e 1. A mesma coisa vai acontecer aqui. 4, 3, 2, 1, no momento que você fixar o 4. Quando você fixa 2, você dos 5 só dispõe agora de 3. Então, como os algarismos devem ser distintos, 3, 2, 1. A mesma ideia acaba se repetindo aqui, tá? O grande problema desse tipo de questão, você vai concordar comigo, é essa organização que a gente tem que fazer. Se a gente não faz essa organização, fatalmente erra. Então, quer ver? Ó, total de possibilidades. 2 vezes o que eu escrevi aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Somado com 3 vezes o que eu fiz aqui, ó. Seriam 3 vezes esse 3 vezes 2 multiplicado pelo 1. Então, pelo princípio multiplicativo, o teu procedimento é esse. Aqui seria 24, então fica 2 vezes 24. Aqui seriam 6, seriam 3 vezes 6. Nós vamos ficar com 48 aqui, 48 somado com 18. Resultado final, 66 quando você soma aqui. Ó, pelo enunciado, tem que ter 3 letras e 4 algarismos. Parece aquela questão de placas, né? Mas com um detalhe, ele deixou claro que os cartões, a terceira letra vai ser a letra L, então você já fixa aqui, ó. E deixou claro também que o último algarismo é 0 e o penúltimo algarismo é igual a 1. Então você não vai fazer escolhas para estas etapas. Você tem que fazer escolhas para cada uma dessas etapas que sobraram. Você já fixou. Então olha o raciocínio seu. Quantas letras que você dispõe? Ele falou que os algarismos devem ser distintos e as letras devem ser distintas. Das 26, você já usou uma. Não podes repetir. Então 25. Uma fica, sobram 24 aqui, né? Dos 10 algarismos, você já usou 2. Não pode repetir algarismo, então sobram 8 e depois 7 possibilidades. Bom, o número total de escolhas pelo princípio multiplicativo é 25 vezes 4, multiplicado por 8 vezes o 7, né? O chato aqui é você fazer estas continhas. O resultado final vai te dar
33.600. 33.600 é a resposta. Aqui o detalhe é o seguinte: você tem que fazer uma escolha de tal maneira que o número total de possibilidades seja maior do que 1 milhão, porque é o que ele quer, e menor do que o dobro. Então a quantidade escolhida, ou a quantidade de possibilidades pelo enunciado tem que estar entre 1 milhão e 2 milhões, interpretando o que ele quer. Então, dentro disso, você teria que analisar todas as possibilidades aqui quanto ao total, a quantidade total que você vai fazer. Então, observe como é que você faz. Se você vai escolher uma letra e são 26, vai ser 26, e aqui dígitos seria 26 vezes 10, 10, 10, 10, 10. 26 vezes 10 a quinta, né? Esse aqui, se são só dígitos, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vai te dar 10 a sexta, né? Que vai ser 1 milhão. Esse aqui, 26 ao quadrado, porque é 26 para a primeira letra, 26 para a segunda. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado à quarta. Esse aqui, ó, você vai ficar com dígitos, então vai ser 10 elevado à quinta. E esse aqui, ó, só letras, ou melhor, 3 letras, 26 ao cubo, e 2 dígitos, que seria 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Agora, o mais importante, observe. Na hora de você calcular esses números, esse 26 elevado ao cubo vai ser 1.756.000, se você calcular, que satisfaz a condição de estar entre aqueles dois. Essa vai ser a resposta. Os outros, ou eles são fora desse intervalo, né, ou maior do que 2 milhões, ou menor. Então, por exemplo, ó, se você pegar esse aqui, ó, esse aqui vai ser 1 milhão. Se isso aqui vai ser 1 milhão, está fora desse intervalo, tem que ser maior. Esse aqui, por exemplo, se você fizer, você vai ficar com 100 mil. 100 mil está fora do intervalo. Se você calcular esse também estarão fora do intervalo. O único que está no intervalo procurado é esse. Por isso que a resposta é a letra